Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui para repassar um pouco para vocês sobre o conteúdo de estudos amazônicos, tá? Dando continuidade ao assunto do primeiro bimestre, e vocês vão poder observar na apostila que a gente vai trabalhar um pouco as fontes de pesquisas que são utilizadas hoje para que nós possamos compreender, estudar e analisar um pouco e saber e conhecer um pouco de como é a história dos povos indígenas, tá? Então, o texto aí trabalha dois momentos, dois períodos, que é o momento antes da colonização, que nós já até estudamos um pouco sobre isso, que nós sabemos desses povos através dos vestígios, das fontes de informações que foram deixadas a partir dos próprios povos indígenas, que é através das artes rupestres, dos sítios arqueológicos, né, que são vestígios que eles deixaram através da sua cultura, através dos desenhos, através dos produtos, através de restos de animais, de pessoas em cavernas, de desenhos feitos em cavernas. Então, esses vestígios, essas fontes de informações, elas foram todas produzidas antes do processo de colonização, que foram fontes produzidas pelos próprios povos indígenas, tá? Essas fontes de informações, elas são importantes para que a gente possa conhecer as sociedades, os povos que vivem na sociedade. Por exemplo, se você pega uma foto de alguém, né, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, observando aquela foto, você vai ver o tipo de roupa que a pessoa usava, o tipo de cabelo que a pessoa usava, né, como a pessoa estava vestida. Então, essas informações que a gente tem, a partir olhando essa paisagem, essa foto, a gente vai perceber como era a sociedade daquela época, como as pessoas, qual era a cultura dos povos daquela época, como eles viviam, como eles se organizavam. Então, esses vestígios, essas fontes de informações, elas são muito precisas, elas são muito importantes para que nós conheçamos as sociedades que vivem, né, que viveram antes do nosso período, do nosso tempo agora. A partir do processo de colonização, nós tivemos outras fontes de informações, que foram fontes deixadas pelos portugueses. Então, a partir desse processo, quando os portugueses chegaram aqui e fizeram o processo de colonização, como eles já tinham o dom da escrita, já tinham o dom de escrever, de fazer pinturas, de anotar dados, de fazer mapas, aí eles já produziram essas informações, tá? Eles faziam as grandes expedições, eles vinham para a Amazônia e eles olhavam, observavam todo o espaço amazônico, observavam todos os povos indígenas e eles repassavam essas informações através de dados que hoje, quando a gente lê, quando a gente conhece esses dados, a gente começa a se informar e a trabalhar e a conhecer esses povos, né, que viviam aqui na Amazônia. Então, quais eram esses dados? Eles já começavam a produzir as cartas, eles começavam a produzir os diários, eles começavam a produzir as pinturas, tá? Os escritos, né? Eles já começaram a escrever sobre esses povos indígenas. Então, essas duas fontes, né, de informações que o texto apresenta para vocês, antes do período de colonização e depois do período de colonização deixada pelos portugueses, são ferramentas fundamentais para que hoje nós conheçamos esses povos indígenas. Então, hoje, quando você pega uma carta que foi produzida pelos portugueses, hoje, quando você pega uma pintura, hoje, quando você pega uma gravura que foram produzidas a partir do processo de colonização, você vai verificar os dados, verificar as datas, verificar o conhecimento que é repassado nesses documentos e com isso você vai ter as informações, com isso você vai ter o conhecimento sobre esses povos que viveram aqui na Amazônia, tá? Então essas foram as fontes de pesquisas que nós temos sobre os povos indígenas. Então hoje, por exemplo, quando a gente vê que para os portugueses, os índios, eles não eram considerados seres humanos, eles não eram considerados pessoas, eles eram considerados animais porque eles não vestiam, eles não andavam de roupas, eles viviam com coisas penduradas no corpo, eles tinham seu corpo pintados, né? Os seus adereços que eles usavam nos corpos.
para os povos indígenas, esse tipo de comportamento, eles não eram comportamento de seres humanos. Então, como é que nós sabemos isso? Porque os portugueses, escreviam assim, escreviam desse jeito. Nos relatos feitos pelos portugueses, eram desse jeito que eles escreviam sobre os povos indígenas. Então, a partir daí, nós já temos essa outra informação, essas outras fontes de pesquisa sobre os povos indígenas, tá? Então, observem aí a apostila de vocês, olhem aí as gravuras, olhem os desenhos, leiam o texto desse conteúdo para que vocês possam compreender um pouquinho mais. Tá ok, crianças? Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês e qualquer situação, qualquer problema, vai lá no meu PV que a gente vai conversar e analisar melhor o conteúdo, tá? Beijo, se cuidem, tchau!